Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Então, aqui, seguindo nessa sequência, que nós iniciamos hoje, a segunda mensagem aqui que o Senhor nos dá está no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler apenas 6 versículos, do versículo 1 até o versículo 6, que nos fala assim: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Em outra edição fala uma mó de altafona, mó de altafona, mais ou menos assim. E, na verdade, isso é uma pedra, Que é no mesmo sentido de uma pedra, correto, pessoal? Mas isso não é o mais importante. O mais importante, vamos lá, o tema dessa mensagem: quem será o maior no reino dos céus? Quem será o maior no reino dos céus? Já pensou nisso? O que acontece? Os discípulos, por incrível que pareça, os discípulos de Jesus, estavam como que disputando para ver qual deles era o maior. Então eles, o que eles fizeram? Foram até Jesus, A palavra diz que naquela mesma hora eles chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? A meu ver, havia entre os discípulos uma espécie de competição. Então eles buscaram Jesus para serem instruídos de que forma precisavam se conduzir aqui para ser o maior no reino de Deus. Olha bem, que mentalidade deles, Jesus estava preparando eles para dar continuidade à obra que ele realizou no Calvário, e eles, mostrando que até então não havia entendido quase nada do que Jesus havia ensinado, eles vêm com essa pergunta para Jesus. Versículo 2 e versículo 3. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio dele. Jesus sempre usava figuras. Pode notar, toda situação, quase toda situação que ele tinha, quando alguém era interrogado, quando ele queria ensinar alguém, ele sempre mostrava uma figura. E ali, na mesma instante que eles falaram isso, ele diz o que a Bíblia? Que Jesus chamou o menino e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no céu. Então Jesus foi mais além. Vocês estão preocupados aí, qual de vocês vai ser o maior? Porque Jesus viu a mente dele, Quando eles vieram com aquela pergunta, na verdade eles já estavam com a questão que eles não queriam revelar para ele. Jesus viu o coração deles. Jesus conhece os nossos pensamentos. Então Jesus já veio dizendo para eles: se vocês não se tornarem como um menino, vocês não só vão ser maior, mas vocês não vão nem entrar no reino de Deus. Para vocês estão preocupados em ser o maior lá, vocês não estão nem preparados para entrar lá. Ou seja, com essa mentalidade, vocês vão ficar por aqui mesmo. Então Jesus pega aquele menino. Jesus tinha uma maneira diferente de ensinar. Então ele traz o menino, coloca no meio deles e diz assim: a razão da pergunta de vocês é porque ainda vocês não se converteram. Vocês precisam se converter e ter um coração simples, como de um menino, uma criança, para você entrar no reino de Deus. Então Jesus fez isso diversas vezes. Quando as pessoas vêm com uma pergunta, ele responde de outra maneira, para poder, na verdade, falar para a pessoa aquilo que na verdade ela estava precisando. Não era interessante saber qual é o maior do reino dos céus, era interessante ainda eles saberem de que maneira Jesus estava mostrando para ele que eles iam entrar no reino dos céus. Porque daquele jeito que eles estavam, eles não iam nem passar na porta, nem chegar perto da porta do reino dos céus. Entendeu, pessoal? É isso. Seguindo aqui, versículo 4 e 5. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior. Aí ele responde:
uma vez que vocês se converterem, mudar a mentalidade, que se estiverem aptos e vocês se tornarem simples como essa criança, humilde, não ter esse espírito de competição, de querer ser maior, aí está dizendo que aí esse que tiver essa atitude, ser o menor de todos, esse vai ser o maior. Não é que ele quer ser o maior, que não vai nem entrar aquele que é o maior, mas aquele que tiver uma atitude humilde, esse com essa atitude, ele não só vai entrar, mas ele vai ser o maior lá no reino dos céus. Por quê? E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este a mim me recebe. Então, Jesus está mostrando para eles o quê? Que a gente tem que ter um cuidado todo especial com as crianças, porque as crianças são pessoas simples, tem que ter jeito de lidar com as crianças, receber as crianças. Teve uma ocasião que Jesus, as pessoas que estavam com Jesus tentaram impedir que as crianças chegassem a ele em outra ocasião, de outra passagem bíblica. Então ele está dizendo aqui o quê? Que vocês precisam receber em meu nome o menino, ou seja, tratar da maneira correta o menino, entendendo as suas necessidades, descer ao nível da criança. Ele que está querendo mostrar aqui. Quem agir dessa maneira, tratar bem, com dignidade das crianças, é como se estivesse recebendo a mim mesmo. Ó, que lição! É verdade? Eu estava a falar isso. Jesus diz, ainda para ser o maior no reino do céu, é necessário se tornar humilde como uma criança. E quem recebeu uma criança, estaria recebendo a ele mesmo. Então eles vieram com uma mentalidade, pensando em Jesus dar uma resposta para eles, satisfazer ele. Não. Jesus mostrou para eles que eles estavam precisando descer o nível para poder estarem aptos para entrar no reino de Deus, que não seria muito fácil eles entrarem no reino de Deus. Muita gente pensa que é muito fácil a entrar no reino de Deus. Não é fácil. Tem que ser humilde, tem que se abaixar, tem que se converter de coração e de verdade. Correto, pessoal? Para encerrar aqui, a palavra mais séria que Jesus trouxe para ele no final, para fechar aqui. Olha, Jesus falou o quê? Depois Jesus falou sobre essa palavra, menino, que receberia ele, que teria que ser como criança. Jesus falou o quê? Mas aí ele fala uma palavra meio forte. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha ou de altafona, em outra edição, né? E se submergisse na profundeza do mar. Então Jesus falou aqui, olha, vocês tomem cuidado, está aí essa criança, dá a entender, mesmo com aquela apresentação com esse ensino que ele fez, o coração dos discípulos estava endurecido. Jesus enxergou assim. Então Jesus disse que se alguém deles viesse a escandalizar com suas atitudes uma criança, melhor seria que fosse amarrado no pescoço deles uma pedra e se lançasse nas profundezas do mar. Então Jesus deu uma repreensão dura para eles aqui, que serve para nós também. Se um de nós escandalizar um dos pequeninos, uma das pessoas que está conhecendo Jesus, está começando a caminhar, pode ser uma criança na verdade ou uma criança também na fé, novo na fé, e você escandalizar, Deus está dizendo que é melhor colocar uma pedra no pescoço e lançar no fundo do mar. A palavra dura de advertência que para eles, que deve ter ficado um pouco assustados, que eles esperavam ouvir uma coisa de Jesus, que estavam preocupados em ser o maior no reino dos céus. Jesus falou para eles que não ia ser muito fácil nem mesmo entrar no reino de Deus. E uma vez entendendo isso, tinha que descer, ser pequeno. Jesus mostrou em outra ocasião, Jesus fez o quê? O próprio Jesus, em outra ocasião, lavou os pés deles, dos discípulos, mostrando de que maneira deveriam se comportar. E quando ele estava querendo ser um modo que o outro, Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos, dando uma verdadeira lição de humildade. Então, amados, está aqui uma palavra muito séria para nós. Se você e eu escandalizarmos alguma pessoa com o nosso testemunho, com a nossa atitude, fechar a porta do reino dos céus, Jesus está falando que é melhor que colocar uma pedra no pescoço e lançar a pessoa no fundo do mar. Então, Jesus, ele não deixa nenhuma margem para o cristão
para dar motivo de escândalo. Ele tratou muito duro aqui esse assunto com os discípulos e deve ficar lição para nós. Então, se Deus falou no seu coração, se você ouviu alguma coisa aqui que você, talvez pela primeira vez, alguma coisa que tocou no seu coração, esse ensino, então por que guardar com você? Né? Por que então não compartilhar com os seus contatos individuais e com os grupos? Né? Quem é que não faz parte de um grupo evangélico aí? Eu, como já falei, me colocaram no 60. E a gente tem sido fácil, mas a gente tem tentado nos manter ali. Tá bom, pessoal? Paz do Senhor Jesus, um forte abraço, que Deus abençoe, uma boa tarde a todos.